Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor Maicon Roque. Então estamos aqui no canal, tanto do A Prova Militar, como no canal aí do nosso grande parceiro aí desde 2019, Vilmar Santos, beleza? Pessoal, eu tenho certeza absoluta que se você vai fazer o concurso aí para fuzileiros navais, você está no melhor canal, na melhor preparação, porque a gente é líder absoluto aí em aprovação para o concurso do CFN aí de fuzileiros navais. Bacana? Então, antes de começar, já vou falando para vocês o seguinte, olha só, está na promoção, tá? Não sei durante quanto tempo, o nosso curso aí preparatório, do A Prova Militar, o antigo método QR lá atrás, o pessoal sabe que foi, assim, é a melhor preparação. Por que eu estou falando isso? Olha só, você adquirindo o nosso curso, você vai receber gratuitamente na sua casa esse livro aqui, tá vendo aqui, ó, Vilmar aqui, ó, na época que ele estava aqui no Fuzileiros Navais. E esse livro aqui, ele faz parte, não é vendido separado, é só para quem realmente compra aí o nosso preparatório para os Fuzileiros Navais. Mas, professor, o que é esse livro? Esse livro aqui são as últimas provas de Fuzileiros Navais corrigidas em vídeo. É isso mesmo. Então, se você pegar aqui, ó, vamos pegar aqui a parte de matemática, por exemplo, ó. Se você pega aqui, ó, a parte de matemática, tá vendo esse QR Code ao lado? O que é esse QR Code? Você vai pegar o seu celular, vai apontar para o QR Code e se você ficar na dúvida, vai estar lá esse careca na parte de matemática e o outro careca também na parte de português, corrigindo ali a questão tópico a tópico. Belezinha? Mas o que iremos fazer aqui hoje? Pessoal, iremos resolver a última prova de fuzileiros navais que aconteceu em 2025, beleza? A Marinha, quando eu falo a Marinha, os fuzileiros navais demora muito para disponibilizar a prova, então a prova foi ali, salvo me engano, em maio do ano passado, só que essa prova só foi disponibilizada lá para o final do ano, e é o que iremos fazer aqui hoje, beleza? E um detalhe, pessoal, essa foi a prova, pelo menos na parte de matemática, mais fácil que eu já vi nos últimos anos aí para a CFN, belezinha? E só que isso tem um porém, geralmente quando o ano a prova vem fácil, no outro vem um pouco mais difícil. Então é assim, mas uma coisa eu posso te falar, que lá dentro do nosso curso, lá dentro do nosso preparatório, temos lá quase 20 simulados padrão, e eu posso até te afirmar que é acima, o nível lá dentro da plataforma é acima do que está em fuzileiros navais. Por quê? Porque aqui a gente tem a premissa que treinamento difícil, combate fácil. Beleza? Então eu tenho certeza absoluta que se você aí entrar no nosso curso da prova militar e realmente seguir, estudar, fazer sua parte também, você está aí mais do que preparado para conseguir a sua aprovação. Bacaninha? Então hoje, aqui, agora, iremos resolver a última prova, tá? Então aqui vai ter várias lives, vai ter sequência de live aqui eu, o professor Wagner Santos na parte de português e também o Vilmar, com toda a sua expertise aí para o concurso de fuzileiros navais. Bacana? Então, já vem aqui comigo na tela, então tá aí, resolução de matemática CFN 2025, para você que ainda não me segue, meu Instagram, maicon.roriz, então vai lá, segue o professor, qualquer dúvida, você pode mandar no meu direct, assim que eu tiver um tempo, eu vou responder lá todo mundo. Bacana? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos resolver aqui toda a prova, e já vou falar para vocês o seguinte, pessoal. Essa prova, igual eu falei para vocês, por mais que ela tá relativamente bem simples, só que ele abordou aí o edital inteiro. Então, de certa forma, aqui a gente realmente tem que estudar toda a parte do nosso edital. Bacana? Então, deixe-me ficar aqui completo para ficar melhor visualização para você, principalmente que está assistindo pelo celular. E vamos aí com a nossa primeira questão, na prova era a prova questão 26, que fala assim, ó, assinale o valor de A da função afim. Pessoal, função afim, isso aqui é a função do primeiro grau. Belezinha? Então, lá dentro do nosso edital, função do primeiro grau, função do segundo grau. E aqui é uma questão bem simples, bem um conceitozinho básico de função. E ele pergunta para mim assim, o valor de A. Então, nessa questão, eu quero saber o valor de A. Preste atenção no seguinte, quando ele fala f de 1 igual a 5, ele está falando assim para mim, ó, quando essa função, no lugar do x, eu coloco o valor 1, o valor dessa função vai ser 5. Então, resumindo é isso aqui, ó, f de x é igual a x mais 2,
uma função do primeiro grau, né? Aqui parte de uma equação do primeiro grau. Veja que quando o x assume o valor 1, o que ele está me falando? Ele está me falando que isso aqui, tá? Isso aqui é igual a 5. Então, o que eu vou fazer? Ó? Onde tem o x, eu vou colocar o 1, quando o x assume o valor, né, de 1. Então, vai ficar assim, ó, a vezes 1 mais 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5. Então, beleza. Olha só, a vezes 1 dá o quê? Ó? A mais 2, que é igual a 5. A, olha só, esse 2 vai passar para o outro lado. Passou da barreirinha de igualdade, ele vai trocar o sinal. Se ele está positivo, vai ficar o quê? Ó? Negativo. Então, 5 menos 2 dá quanto? Dá 3. Acabou a questão. Questão muito simples, só uma definição aí da parte de uma função afim, função primeiro grau. Gabarito, portanto, aí, ó, alternativa B de Brasil. Professor, é só isso? É só isso. Bem simples mesmo, né? Como eu falei para vocês, vieram questões bem fáceis em 2025. Vamos lá. Questão de número 27. Veja que a questão anterior é a função do primeiro grau, já essa questão é função do segundo grau. Belezinha? Também muito simples, porque ele quer saber quais são os valores das raízes. Pessoal, vejamos bem, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, porque o expoente aqui, ó, está elevado a 2, né, ó, x ao quadrado menos 2x menos 8. Como eu quero as raízes, veja só, para eu fazer esse tipo de questão, existe o método tradicional, usando a forma de Bhaskara, achando discriminante, mas também, eu ensino isso muito dentro do curso, que a gente usa de uma forma muito mais simples, quando a gente usa o famoso, ó, soma e produto. Professor, eu não sei soma e produto. Tudo bem, faz aí usando Bhaskara. Só que eu afirmo para vocês, né, a aluna aqui da prova militar faz isso aqui em 20 segundos. Como assim 20 segundos, pessoal? Olha só, essa função do segundo grau, eu poderia representá-la da seguinte maneira, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa aqui, né, a função do segundo grau, onde a condição de existência, o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, aí não é mais uma equação de segundo grau, se torna uma função do primeiro grau. Belezinha? Então veja o seguinte, quando eu tenho aí, né, uma função, de certa forma, uma função completa, né, uma equação de segundo grau completa, eu posso, né, mesmo se for incompleto, a única coisa que tem que ter aqui diferente de zero é o a pode assumir qualquer valor, mas ele não pode ser zero, certinho? Porque senão ele não seria uma função de segundo grau. É que nesse caso aqui, sempre eu vou ter a seguinte relação para achar as raízes de uma forma mais fácil do que usar delta e Bhaskara, que é o quê, ó? É sempre eu pensar o seguinte, ó, a soma das raízes, ó, soma das raízes, isso aqui vai ser o quê, ó? Menos B sobre A. E já o produto das raízes vai ser sempre o quê, ó? C sobre A. Professor, quem é esse B, quem é esse A, quem é esse C? É justamente esse que eu coloquei aqui, ó. O A é quem acompanha a incógnita ao quadrado, o B a incógnita C está ao quadrado e o C um número sozinho. Belezinha? Então, isso aqui é sempre a mesma coisa. É você sempre ter essa relação de soma e produto. Então, eu sabendo disso, o que eu posso fazer? Vamos lá, vou identificar aqui, ó, quem é A. O A, ó, quando não tem nada aqui, é o 1, certo? Ó, 1. Quem é o B? Ó? O B, ó, é esse menos 2 que está acompanhando o X. E quem é o C? Menos 8. Então, veja o seguinte, ó, a soma das raízes, ou seja, quando eu achasse as raízes aqui, eu somando as raízes, é a seguinte relação, ó, menos B sobre A. Veja que esse menos é da fórmula. Bacana? Mas veja que o B ele já é negativo. Então, ó, o menos B está de fora, aqui, ó, menos 2, porque o menos, esse menos de fora é da fórmula, e esse menos 2 aqui é propriamente o B. Menos B sobre o A. O A vale quanto? Vale 1. Menos com menos que dá quanto? 2. Pessoal, olha só. Soma dessas raízes seria 2, e já o produto, né, o produto seria C sobre A, que no caso aqui, quem é o C? Ó? O C é quem? Ó? Menos 8 sobre A, que é 1. Produto menos 8. Tá, professor, eu entendi. Quando eu achar essas raízes, se eu somar as duas,
vai ser 2, e se eu multiplicar as duas dá menos 8. Exatamente. Acabou a questão, porque olha só, se eu somar essas duas raízes vai dar 2, e se eu multiplicar, ou seja, o produto, vai ser menos 8. Então vamos lá. Aqui, posso fazer de várias maneiras, eu posso até partir do produto e, de certa forma, ir fatorando, mas isso aqui, como é simples, eu vou pensar em dois números que, somando os dois, vai dar 2 e multiplicando os dois vai dar menos 8. Já eu parto do princípio que o fato de dar menos 8 é porque eu tenho um número positivo e outro negativo. Porque positivo vezes positivo dá positivo e negativo com negativo dá positivo. Então, uma das raízes é positiva e outra é negativa. E aí, eu olhando a soma, eu sei que o positivo ele vai ser maior que o negativo. Por quê? Porque quando eu somo dá positivo. Então, você concorda comigo que esses valores é 4 e menos 2. Olha só, 4 somado com menos 2 dá 2 e 4 multiplicado por menos 2 dá menos 8. Então, aqui o conjunto solução dessa equação vai ser o quê? Ó? Menos 2 e 4. Beleza? E aqui é tão simples. Por que que é simples? Porque se realmente fosse verdade, para eu tirar aqui a prova, é só eu substituir no lugar do x, botar o menos 2 e o 4 para ver se realmente essa equação daria igual a zero. Bacana? Então, gabarito, portanto, ó, menos 2 e 4 é a nossa resposta. Professor, eu não entendi, eu prefiro do outro método. O outro método você achar o quê? Delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Depois que você achasse aqui delta, você ia calcular o valor de x, que é a fórmula o quê? Ó? A famosa forma de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Belezinha? Então, das duas maneiras, só que aqui eu acredito que soma e produto, depois que você realmente aprende, fica muito mais simples. Você faz de cabeça essa questão. Vamos lá, questão de número 28. De novo, outra função quadrática, só que aqui, do mesmo estilo da 26, ele me deu como se fosse a ideia aí, né, de uma imagem. Então, quando ele fala assim, ó, assinale abaixo o valor de f de menos 2. Pessoal, essas são as questões mais simples, porque é só substituir f de x, a função é assim, ó, x ao quadrado menos 6x mais 10. Quando ele fala que ele quer o f de menos 2, ele quer o valor, né, da função quando esse x aqui assume o valor de menos 2. Então, no lugar desse x aqui, ó, vou botar ó, menos 2 ao quadrado, menos 6. No lugar do x, ó, menos 2 mais 10. Então, f de menos 2 vai ser, ó, menos 2 ao quadrado é menos 2 multiplicado por menos 2. Lembra que menos com menos dá o quê? Dá mais. Então, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Aqui, ó, menos 6 vezes menos 2, pessoal, isso aqui dá o quê? Mais 12, né? Menos com menos dá mais, e soma com 10. Então, f de menos 2 vai ser, ó, 4 com 12 dá 16, 16 com 10 dá quanto? 26, né? Assim como eu falei para os senhores, esse modelo de questão muito tranquilo, gabarito, portanto, aí, ó, alternativa C de careca, beleza? Professor, você está fazendo muito rápido. Aqui nesse vídeo, o grande objetivo é o quê? A gente passar, resolver toda a prova, porque esse passo a passo a gente vai ter durante as lives, mas para você também que de certa forma não quer aguardar as lives, pessoal, lá dentro do curso, lá tem questão, tem a matéria, tudo mastigado aí para os senhores, beleza? Então aproveita a promoção, link do curso está aqui abaixo, quem adquirir, né, vai receber aí esse livro que é uma coletânea, não é qualquer livro, ele é uma coletânea aonde cada, né, questão ali tem o que? A resolução em vídeo das provas. Bacana? Vamos lá, então, próxima questão, questão de número 29. Continua ainda dentro da função do segundo grau, ele gostou muito desse tópico, tá? Onde ele fala assim, ó, qual é o ponto que representa o vértice da parábola? Pessoal, olha só, essa questão aqui, se você pegar, eu posso desenvolver isso aqui, certo? Como assim desenvolver, ó? Se eu fizer aqui o chuveirinho, ó, x multiplicado por x, x com menos 1, 3 por x, certo? E 3 com menos 1. Quando eu faço essa multiplicação, ó, x vezes x dá o quê? Ó? X ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, 3 vezes x, ó, 3x, e 3 multiplicado por menos 1 dá menos 3. E aí, eu vou pegar aqui de certa forma, menos x com 3x dá o quê? Ó? 2x positivo menos 3. Beleza? Se você observar, estou diante de quê? De uma função do segundo grau. Quando eu pego essa função do segundo grau, o que acontece, pessoal?
Acontece o seguinte, essa função de segundo grau, eu tenho um gráfico. O gráfico da função de segundo grau, ela é o quê? Uma parábola. Essa parábola, ou ela é assim com a concavidade voltada para baixo, ou ela é assim com a concavidade voltada para cima. Beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai observar, né, que quando eu tenho aqui, ó, esse vértice, aqui por exemplo, aqui, ó, o que é esse vértice? Ó? Esse vértice, ele vai ter um valor que vai corresponder aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo x, o eixo y, né, ordenadas abscissas. Veja que ele vai ter aqui, nesse caso, ele pode ter um valor máximo em y e aqui uma correspondente no vértice de x, beleza? Mas esse vértice também, ele pode estar não com a concavidade voltado, né, para cima. Ele pode estar também assim, ó, desse jeito. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele pode estar assim. E neste caso aqui, ó, eu também vou ter um vértice aqui, ó, vértice tanto em y como um vértice em x. Então, quando ele está desse jeito, a gente tem o quê? O mínimo da função, que é o valor mínimo que essa função pode assumir. E quando ele tivesse dessa maneira, eu teria o máximo de uma função. Bacana? Então, eu coloquei aqui só para a gente realmente não passar batido sobre isso, beleza? Só que é, de certa forma, tranquilo. Por que é tranquilo? Porque aqui é o seguinte, ó, quando a gente fala do vértice, né, de uma função de segundo grau, o que vai acontecer? Eu vou ter o vértice de x e vou ter o vértice de y. E aqui também é uma formulazinha. O vértice de x é só você lembrar que é menos b sobre 2a, e o vértice de y é o quê? Menos delta sobre 4a. Se você lembrar disso aqui, acabou. Ele pode inventar o que for que você faz isso rapidamente. Então aqui só para relembrar, ó, quem é A, quem é B, quem é C. O A nesse caso é 1 que está acompanhando o x ao quadrado, o B é o 2 e o C é quem? Menos 3, certinho? Então aqui se eu fosse achar o vértice de x, ó, vamos lá, vértice de x é quem? É menos B sobre 2A. Então aqui, ó, menos da fórmula, quanto que vale o B? 2, então é menos 2, certo? Sobre 2A, que é 2 vezes 1, então ficou assim, ó, menos 2 sobre 2, que é igual a quanto? Menos 1. Bacana. Vamos lá, vértice de y. Vértice de y é quem? É menos delta sobre 4a. E aqui eu posso fazer o cálculo aí de delta. Vou repetir aqui embaixo, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Se você não recorda, a minha discriminante, o delta, é quem? Ó, menos b ao quadrado menos 4ac, né? B ao quadrado menos 4ac, o menos b foi ali, né? B ao quadrado menos 4ac. O professor tá ficando doido. Certinho? Então, delta é igual a quanto? Vamos lá, quem é o B? O B é o 2, né? Ó, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é quem? A é 1, vezes o C, que é quanto? Menos 3. Então, delta vai ser, ó, 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4 com menos 3 dá 12. Então, delta, 4 mais 12, 16. Então, aqui, ó, menos delta, ó, menos, o delta vale 16. Sobre 4A, lembra que o A é 1, então ficou menos 16 sobre 4, menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Belezinha? Então, se você observar, o vértice, né, de x vale menos 1 e o vértice de y vale quanto? Vale menos 4. Se eu fosse representar isso aqui no gráfico, ele ficaria da seguinte maneira, ó. Ele ficaria assim, ó. Neste caso aqui, ó, vou colocar aqui, não necessariamente pode estar correta essa posição, é assim ou assim, eu só vou representar aqui para os senhores, belezinha? Então aqui, ó, ele ficaria mais ou menos dessa maneira, desconsiderando a posição do gráfico. Eu teria um gráfico dessa maneira, sabe por quê? Ó? Porque esse A aqui, ó, ele é positivo, ó. Quando o A é maior do que zero, o meu gráfico é assim, e quando o A for menor do que o zero, o meu gráfico é assim. Por isso que eu coloquei daquela maneira. Então, ele teria, né, aqui no caso, ó, então vou até mudar aqui para dar certo, ó. Então ele ficaria assim, ó, desse jeito aqui, ó. Por quê, ó? Eu teria aqui, ó, o vértice de x menos 1 e o vértice de y menos 4. Então esse vértice aqui, ó, seria menos 1 em x e menos 4 em y. Bacana? Então gabarito aí, ó, alternativa A de aprovado. Beleza? Só a formulazinha, menos b, né? Então ali, ó, menos 2 sobre a, que daria o quê? Menos 1, e menos delta sobre o A. Gabarito aí, alternativa A de aprovado. Né? Acredito que essa aqui talvez pode ser a que mais requer
conhecimento do candidato. Vamos lá, questão 30. Questão que vai falar sobre progressão aritmética. Em uma PA, em uma progressão aritmética, o quinto termo vale 30. Ó. Quinto termo vale 30 e a razão vale 4/3. Quanto vale o 11º termo dessa PA? Pessoal, progressão aritmética. Na progressão aritmética, a gente tem aqui algumas fórmulas. E aí, quando eu falo de termo geral, olha só, quando eu falo termo geral, o que é o termo geral? É quando eu quero achar alguma posição de uma PA, que é justamente isso aqui, ó. Quando ele fala A11, eu quero quem ocupa a posição A11, sabendo que é uma PA. Então, o termo geral de uma PA, a gente deduz isso facilmente, mas aqui não é o objetivo, olha só. A N, quando eu falo a N, é o enésimo termo. Esse N é qualquer posição, primeiro, segundo, terceiro, milésimo, entendeu? A N é igual a pegar o primeiro termo, mais N menos 1, esse N é o próprio N que está ali, multiplicado pela razão, tá? E a razão aqui a gente bota esse R minúsculo assim. Então veja o seguinte, neste caso eu quero saber quem ocupa a posição 11, então no lugar do N é o 11. Então eu tenho que descobrir quem é o primeiro termo, aí no lugar desse N é o 11, é o mesmo N que estava ali, ó. 11 menos 1 dá quanto? Ó, 10 multiplicado pela razão. Observe o seguinte, eu tenho a razão está aqui, só que eu não tenho o primeiro termo, certinho? Só que a gente consegue resolver isso aí facilmente, sabe por quê? Porque como ele forneceu para mim aqui o quinto termo, observe o seguinte, ó, se eu colocar aqui naquela formulazinha, ó, se eu pegar essa fórmula, ó, a N é igual ao primeiro termo, mais N menos 1 multiplicado pela razão, só que no lugar desse N aqui, ó, eu colocar o 5, ó, quem ocupa a posição 5, ó, no lugar desse N, ó, vai ser o primeiro termo, no lugar desse N ali, ó, é o próprio 5, ó, 5 menos 1, multiplicado pela razão, que eu já sei que vale quanto? Ó, 4/3. Você concorda comigo que esse A5 eu já sei que vale quanto? Vale 30. Então vamos lá, ó, 30 é igual o primeiro termo, mais 5 menos 1, 4, multiplicado por 4/3. Bacana? Então aqui, ó, 4 vezes 4, ó, vai ficar assim, ó, 30 é igual ao primeiro termo, 4 vezes 4, né, quando não tem nada aqui é 1, ó, 16 sobre 3. Se eu pegar aqui, ó, esse 16 sobre 3 e jogar para o outro lado, olha o que vai acontecer, ó. 30 menos 16 sobre 3, por que menos? Porque ele estava positivo, passa para o outro lado negativo, que é igual ao primeiro termo. Bacaninha? Então aqui, ó, tira MMC de 3 e 1, que dá o próprio 3, ó. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 30, 90. 3 dividido por 3 dá 1, repete aqui em cima, que é igual ao primeiro termo. 90 menos 16, isso aqui dá quanto, ó? 74/3, que é igual ao primeiro termo. Então veja que o primeiro termo é igual a 74/3. Agora acabou. Por que acabou, professor? É só você substituir isso aqui. Então se eu pegar aqui, ó, a 11, né, igual pegar o primeiro termo, mais 10 multiplicado pela razão, então quem é o 11º termo? Quem é o primeiro termo? Não é 74 sobre 3, que eu acabei de achar? Mais 10, quanto que vale a razão? A razão já me forneceu, ó, 4/3. Então, quem vai ser o 11º termo vai ficar assim, ó, 74/3. Vamos lá, ó, 10 vezes 4, 40, né? Dividido por 3. Então, vai ficar aqui, ó, 74 mais 40. Vamos botar aqui para não errar, ó, 74 mais 40, ó, 4, 7 com 4 dá 11. Então, aqui, ó, 114 dividido por 3, né? Quanto que é 114 dividido por 3? Vamos lá? 3 vezes 3 dá 9. 11 menos 9 dá 2, baixo 4, 8 vezes 3 dá 24, resto 0. Então, isso aqui dá quanto? 38. Então, quem que ocupa a posição 11 nessa PA? Gabarito alternativa C, de careca. Beleza? Professor, você falou que essa aí é fácil. Se você nunca viu o conteúdo, qualquer conteúdo que você nunca viu, você vai se tornar difícil até que realmente você veja. E aqui eu posso te afirmar que é uma questão fácil porque ela é só de quê? De aplicação. Se você sabe a fórmula, você vai aplicar ali e acabou. Beleza? Vamos lá. Próxima questão, questão de número 31, questão que ele envolve aqui o quê? A parte de áreas. E uma reforma de um campo de futebol de 100 metros de comprimento. Então aqui, ó, tem um campo de futebol no formato retangular, né? Aonde eu tenho aqui, ó,
100 metros de comprimento e 75 metros de largura. Será instalada uma grama sintética que custa R$ 11,00 o metro quadrado. Olha só, essa grama, o custo dela é R$ 11,00 o metro quadrado. Belezinha? Aí ele pergunta para mim quanto será gasto para a troca de toda a grama desse campo. Pessoal, essa grama ela está aqui, ó, na superfície desse campo de futebol, que é no formato de um retângulo. Então aqui eu tenho que achar a área desse retângulo. Então veja o seguinte, ó, como é que eu faço a área do retângulo? A área do retângulo é base multiplicado por altura ou comprimento versus largura, certinho? Então aqui, essa área de qualquer retângulo é eu pegar aqui no caso, ó, 75 metros e multiplicar por 100 metros. Então a área aí desse campo de futebol, ó, 75 vezes 100, pega o macete. Toda vez que você vai multiplicar por um número que tem muito zero, pega aqui, ó, 75 multiplica pelo número sem ser o zero, ó, 75 vezes 1 dá o quê? 75. E aí tem 2 zeros, bota os 2 zeros aqui. Sempre, professor, sempre. Beleza? Aí aqui, ó, metro vezes metro dá o quê? Ó, metros quadrados. Então a área desse campo de futebol é 7.500 metros quadrados. Então veja o seguinte, ó, se a área total é 7.500 metros quadrados e cada metro quadrado vale R$ 11,00, então eu posso pegar o quê? Ó, 7.500, certo? E multiplicar por 11. Porque quando eu multiplico por 11, porque ó, é como se fosse uma regrinha de 3. Ó, se um metro quadrado vale R$ 11,00, então 7.500 metros quadrados vale quanto? Regrinha de 3. Belezinha? Então aqui neste caso, ó, 7.500 multiplicado por 11, né, que é justamente essa conta que eu vou fazer. Ó, 0 vezes 1 dá 0, 0, 5, 7, 0, 0, 5, 7. Então soma 0, 5, 7 com 5, 12 vai 1, certinho? Então você vai observar então que esse campo de futebol ele vai gastar no total aí de R$ 82.500, gabarito, portanto, alternativa B de Brasil. Vamos lá? Próxima questão, questão de 32. Acredito que essa é a mais fácil de todas, pessoal. Eu me nego a achar que você vai errar. Me nego você errar uma questão dessa. Ele só pede para você calcular o perímetro. Ele não está pedindo área, não. Ó. Pessoal, o que é o tal do perímetro? O que é perímetro? Perímetro é o quê? Ó? Soma, nesse caso aqui, ó, soma dos lados. E aí, se você observar, ele nem complicou botando unidades de medida diferentes. Ele quer a soma dos lados. Ele quer que você soma esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, na verdade, aqui, ó, se ele quisesse complicar, no lugar de centímetros, ele poderia colocar milímetros, né, decímetros, mas não, ele não fez. Então, o que é isso aqui? Quanto que é 2, mais 5, mais 3, mais 6? Lembrando que é tudo centímetro, ó. 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 6, 16. 16 centímetros. Isso aqui é o perímetro. Gabarito, alternativa E. Fala pra mim que questão idiota essa aqui. Essa questão muito fácil. É só você saber o que é perímetro. Belezinha? Vamos lá, próxima questão. Questão de número 33. Assinale a seguir o valor da diagonal de um retângulo. Então vamos fazer aqui o retângulo. Tá, ó, vou fazer aqui. Eita! Aqui, ó, vou fazer aqui um retângulo. Tá, ó. Um retângulo. Então, pronto. Parte do princípio que isso é um retângulo. Tá meio torto ali, mas é um retângulo. Em centímetros, que possui os lados, ó, 6 centímetros e 4 centímetros. Veja que ele também não misturou unidade de medidas, ele poderia fazer isso. Diagonal é justamente isso aqui, belezinha? Então, aqui também continua sendo 6, e no final das contas ele quer saber isso aqui. Na verdade, ele quer que você saiba o quê? Teorema de Pitágoras. Por quê Teorema de Pitágoras? Porque eu tenho aqui, ó, se eu pegar essa região de amarelo, é um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, e toda vez que eu tenho um triângulo retângulo e quero descobrir um lado, é só eu aplicar o quê? Ó? Teorema de Pitágoras. Bacana? Vamos lá. Teorema de Pitágoras. Então, só relembrando aqui os senhores, olha só, quando eu tenho um triângulo retângulo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, cateto, né? O cateto, tenho aqui outro cateto e tenho aqui a famosa hipotenusa. Certinho? Então, o Teorema de Pitágoras faz assim, ó, hipotenusa
elevado ao quadrado é igual eu pegar um cateto, eu vou chamar aqui ó, de cateto 1 elevado ao quadrado e somar, né, com o cateto 2 também ao quadrado. É a famosa fórmula de Bhaskara. Então, neste caso aqui é o seguinte, ó, esse x que está de frente ao ângulo de 90 graus é minha hipotenusa. Então, assim, ó, hipotenusa ao quadrado, que é o que eu quero saber, é igual eu pegar um cateto elevar ao quadrado e pegar o outro cateto elevar ao quadrado. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, 16 somado com 36 dá 52. Então, x, esse expoente 2, toda vez quando eu passo um número, né, uma operação de um lado para o outro, é sempre a operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, ela vai passar assim, ó, raiz quadrada de 52. Beleza, professor, mas 52 não tem uma raiz exata, não precisa. Eu posso pegar o 52 e fatorar. O que é fatorar? É dividir por números primos do menor para o maior, desde que ele seja o quê? Divisível. 52 ele é par, então o 2, né? O 2 é o único número par que é número primo. 52 por 2 dá quanto? 26. 26 ainda é par por 2, que dá quanto? 13. 13 é um número primo, que só dá por ele mesmo, que dá 1. Então, se você observar, vai ficar assim, ó. Esse 2 aqui, geralmente a gente não coloca, só estou colocando para, né, você entender. Esse número 52, ele pode ser escrito assim, ó, 2 multiplicado por 2 multiplicado por 13, certinho? Veja que essa base aqui não é igual? Então, quando é igual, eu faço o quê? Mantenho a base e somo os expoentes. Então, 1 mais 1 dá 2 e aqui dá 13. Quando isso acontece, quando eu tenho aqui, ó, esse expoente que é igual a esse, ele habilita eu sair. É como se eu estivesse fazendo assim, ó, cortando. Então, ficaria assim, ó, x é igual a 2, só que aí a raiz agora continua só para o 13. Só que aí não precisa botar esse 2 aqui, beleza? Então, a minha resposta é quanto, pessoal? 2 raiz de 13. Gabarito, alternativa D de doido. Beleza? Questão, no final das contas, aplicou o teorema de Pitágoras. Questão 34, questão que por mais que está falando sobre paralelepípedo, volume, geometria espacial, ele quer o básico do básico. Beleza? De novo, ele nem complicou, está todo mundo da mesma unidade de medida. Ele fala assim, ó, a figura abaixo representa uma caixa de um paralelepípedo, qual é o seu volume? Pessoal, o volume de um paralelepípedo é o quê? É a multiplicação das 3 dimensões, ó. Eu peço aqui, ó, comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura, belezinha? Então aqui, olha só, como é que eu faço o volume, né, desse paralelepípedo? Vai ser o quê, ó? Comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura, belezinha? Então aqui, ó, o volume vai ser, ó, 5 centímetros multiplicado por 4 centímetros multiplicado por 3 centímetros. Então, esse meu volume vai ser, ó, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Centímetros multiplicado por centímetros multiplicado por centímetros, eu mantenho aqui os centímetros, quando não tem nada aqui não é 1, mantenho a base e somo os expoentes. Então, ali dá o cubo, ó. Volume é igual a quanto? Ó? 60 centímetros cúbicos. Gabarito, portanto, a alternativa é de energúmeno. Ele nem misturou com litros, belezinha? Próxima questão, questão de número 35, ele fala assim, uma empresa de táxi utiliza a fórmula. Olha a fórmula para calcular aí, né, o preço da corrida. Ó. V de x é igual a 2x mais 5. Se você observar, essa função é uma função afim, função do primeiro grau, porque eu tenho uma equação do primeiro grau que a compõe. E aí ele fala assim, ó, para calcular o valor da corrida, ou seja, o valor de x em reais com base na distância percorrida, ou seja, esse x é a distância. Se ele percorrer R$1, eu vou botar no lugar do x1, ou se percorrer R$1. Se ele percorrer 1 quilômetro, eu no lugar do x eu boto 1, se ele percorrer 2, 3, eu vou colocando, beleza? Só que aqui ele já falou para mim que o valor da corrida foi de R$100. Então veja o seguinte, a corrida, isso aqui, ó, essa corrida deu R$100. Então, pessoal, olha só, é só eu fazer essa equaçãozinha aqui, ó. 2x mais 5, que é a minha função, o valor que eu vou pagar é R$100. E aí ele quer saber quanto que ele percorreu. Então aqui, ó, virou uma equaçãozinha do primeiro grau, ó. Ficou assim, ó, 2x mais 5 é igual a 100. Esse 5 passa para o outro lado, ó. 2x é igual a 100 menos 5. Quanto que é 100 menos 5? Vou até apagar isso aqui, ó, 95. Então o 2 está multiplicando, vai passar dividindo.
Vamos lá, ó, quanto que é 95 dividido por 2? Pega aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8, 9 menos 8 dá 1, baixa o 5, 7 vezes 2 dá 14, 15 menos 14 dá 1, põe a vírgula, acrescenta o 0, 5 vezes 2 dá 10, resta o 0. Então, veja que aí, nesse caso, ó, 47,5 é o quê? É o total que ele percorreu, gabarito, portanto, alternativa B de Brasil. Se você colocar lá no X 47,5 e substituir, é justamente, né, esse valor de R$100. Questão também muito tranquila. Vamos lá, questão de número 36. Aqui você só precisaria saber qual que é o conceito de uma PG. Assinale o número que representa a razão da PG. Pessoal, olha só, PG, não é ponto ganho não, é o que, ó? Progressão geométrica, tá? Pessoal, o que é uma progressão geométrica? É o seguinte, por exemplo, vou botar aqui, ó, exemplo 1. Vejamos que eu, aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, assim sucessivamente. Isso aqui é uma PG. Por que isso aqui é uma PG? Porque se você pegar a minha razão aqui, ó, a minha razão, tá? Vai ser 2. Mas preste atenção que na PG, diferente da PA, lá na PA a razão era, na PA a razão ela eu consigo representar a razão pelo R. Já na PG, a razão a gente chama de Q, tá? Q de quociente. Caso apareça um Q, você não entenda. É porque na razão, a representação da razão é o Q. Então veja que aqui, ó, se eu pegar e multiplicar sempre por 2, eu acho o próximo número. Beleza? Mas aqui, para eu achar a razão de qualquer PG, é só eu pegar o número da frente e dividir pelo anterior. Então veja o seguinte, ó, a razão aqui era eu pegar o 4 dividido por 2, que dá 2. Se eu pegasse aqui, ó, 64 dividido por 32, ó, veja que é a mesma coisa, ó, 64 por 32 também dá 2. Então a razão sempre é a mesma. Então ficou fácil, querido. Olha só, se ele já falou para mim que isso aqui é PG, é só eu pegar esse cara da frente e dividir pelo anterior. Tanto faz eu pegar também esse aqui e dividir pelo anterior. Vai dar o mesmo resultado. Então vamos lá, ó. Se eu pegar aqui, ó, 4 terços e dividir por 2 nonos, olha só, a razão vai ser, porque eu botei o quê? Porque o quê representa a razão. É eu pegar o da frente e dividir pelo anterior. Divisão de razões. O que eu faço? Sempre mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Belezinha? Então vai ficar da seguinte maneira, ó. Posso pegar aqui, ó, 9 vezes 4, 36, 3 vezes 2, 6. Quanto que é 36 dividido por 6? 6. Acabou. Qual que é a razão? A minha razão aqui vale 6. Gabarito, alternativa D. Professor, se eu pegasse aqui o 8 dividido por 4 terços, vai dar a mesma coisa. Olha aqui, ó, quanto que é 8 dividido por 4 terços. Vamos lá. A divisão onde uma das partes é uma fração, eu faço o quê? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, ó, 3 sobre 4. Belezinha? Então aqui olha o que aconteceu, ó, 8 vezes 3, 24, 4 vezes 1 dá 4, 24 por 4 também dá quanto? 6, a mesma coisa. Belezinha? Confia no professor aqui. Vamos lá, questão 37. Uma geladeira cujo preço à vista é R$680, tem um acréscimo de 5% no seu preço se for pago em 6 prestações. Qual o valor de cada prestação? Pessoal, vamos lá, ó, 680, esse é o valor à vista. Só que, como ele parcelou, é 5% no seu preço. Então, 5% de 680. Pessoal, 5% é muito fácil de calcular. Sabe por quê? Vamos lá, 10% de qualquer coisa é só voltar uma casa. Olha só, 10% de 680 é só voltar uma casinha. 10% é 68. Então, a metade de 10% é 5. Qual que é a metade de 68? 34. Belezinha? Então, já sei que ele vai aumentar R$34. Ah, professor, mas se fosse um número diferente, tanto faz, tá? Tanto faz que sempre dá certo. Mas vamos supor que você quer realmente, é muito teórico, eu quero pegar uma parte mais matemática. Seria assim, ó, 5% de 680. 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100.
No lugar desse símbolo, eu ponho o denominador 100. Na multiplicação, o D, ou na porcentagem, o D sempre é multiplicação, ou na matemática, o D sempre é multiplicação, ficaria por 680, quando não tem nada embaixo é 1, beleza? E aqui o que eu poderia fazer? Poderia pegar 5 multiplicado por 680 e aqui por aqui. Só que como está multiplicando, eu já posso cortar esse zero com esse zero. Então ficaria aqui, ó, 5 vezes 68, ó, 5 vezes 68 dividido por 10. E aqui eu poderia simplificar, ó, 10 dividido por 5 dá 2, fica embaixo, 68 por 2 dá quanto? 34. Mas é muito mais fácil usar o macete que eu te falei. Então esse acréscimo de 5% corresponde a R$34. Então seria o quê? Ó, 680 o preço original, mais 34, que foi esse acréscimo. Então aqui, ó, 8 por 3 dá 11, vai 1, 714. Só que aí, ó, esse 714 é o valor total, só que ele não dividiu em 6 prestações, então eu vou dividir por 6. Então, ó, 6 vezes 1 dá 6, 7 menos 6 dá 1, baixo 1, 6 vezes 1 dá 6, 11 menos 6 dá 5, e agora baixo 4. Qual o número que eu multiplico por 6 para dar 54? 9, né, que vai dar exatamente 54, o resto zero. Então, você vai ver que cada prestação custa quanto? R$ 119, gabarito B de Brasil. Vamos lá, próxima questão, questão de número 38. O horário de funcionamento de uma biblioteca pública é de 8 às 12. Então, de 8 às 12, eu tenho 4 horas, certo? Sabendo que certo dia o estudante usou 45% desse tempo para estudo na biblioteca, assinale quantos minutos ele estudou. Pessoal, ele só pediu aqui que você converta horas para minutos e faça essa porcentagem. Veja que o horário aberto de 8 às 12 corresponde em horas, 4 horas. Só que se eu transformar isso aqui para minutos, você vai lembrar da conversão que é assim, ó. Horas, minutos e segundos. Como que eu faço essa conversão? Se eu quero transformar horas em minutos, eu multiplico por 60. Se eu quero transformar minuto em segundos, eu multiplico por 60. Se eu quero voltar de segundos para minutos, eu divido por 60. E de minutos para horas, eu também divido por 60. Belezinha? Então, sabendo disso aqui, ó, de horas para minutos, não é só multiplicar por 60? Então, vai ficar 4 vezes 60, que vai dar o quê? 240 minutos. Então, convertendo 4 horas em minutos, isso é 240 minutos. Só que observe que ele não estudou o tempo todo. Ele estudou 45% de 4 horas, que é 45% de 240 minutos. Então, vamos lá, 45% é 45 sobre 100, que eu já falei para vocês que esse símbolo de porcentagem é só a gente colocar no denominador 100. Eu já falei para vocês também que o D na matemática é multiplicação, e vai ficar aqui, ó, 240 minutos. Quando não tem nada embaixo aqui, é 1. Como eu estou multiplicando, que pode ser representado também aqui por isso aqui, eu posso cortar, ó, esse zero com esse zero, beleza? E aí eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso pegar, por exemplo, 45 vezes 24, certo? Ficaria assim, ó, 45 multiplicado por 24, e aqui 10 vezes 1, que dá 10, certo? Aí eu posso multiplicar, ó, 45 vezes 24, 5 vezes 4, 20 vai o 2, 4 vezes 4, 16, com 2 dá 18, né? Aqui, ó, 5 vezes 2, 10, vai 1, 4 vezes 2, 8, com 1 dá 9, 0, 8, 9 mais 1 dá quanto? Dá 10, certinho? Então, esse aqui, ó, 45 vezes 24, isso aqui dá, ó, 1080 dividido por 10. Posso cortar 0 com 0, que sobrou quanto, pessoal? 108 minutos. Gabarito, portanto, alternativa B. Então, do total de 240 minutos, que são 4 horas, 45% corresponde o quê? A 108 minutos. Professor, quando eu cheguei nessa parte aqui, ó, 45 multiplicado por 24 dividido por 10, eu poderia simplificar? Poderia. E quando você está mais avançado, eu sempre indico o que é mais fácil. Olha só, se você pegar aqui, ó, 45 dividido por 5 dá 9, 10 dividido por 5 dá 2, e aqui, ó, 24 dividido por 2 dá 12. Ia sobrar aqui, ó, 9 vezes 12, que também dá 108. Fica a critério do cliente. Bacana? Vamos lá. Questão de número 39. Um produto foi vendido por R$ 45. Então, olha só, R$ 45. Sabendo que no valor pago estava embutido um desconto de 10%, qual era o preço inicial? Pessoal, olha só, se o valor embutido já estava com desconto de 10%, você concorda comigo então que esses R$ 45
na verdade, equivalia a 90% do total, certo? Como ele quer saber o valor antes do desconto, então ele quer saber o meu 100%. Então aqui é só eu fazer uma regrinha de 3, ó. Se R$ 45,00 corresponde a 90%, por quê? Porque teve um desconto de 10%, então o valor original, 100%, vale quanto? Então neste caso aqui, ó, eu vou observar aqui a regra de 3 simples e direta, porque ó, de 90 para 100 está aumentando, então se 45 equivale a 90%, então 100% equivale a mais. Quando é direto, eu multiplico cruzado. Então ficaria assim, ó, exemplo, essa porcentagem eu poderia cortar com essa, então ficaria assim, ó, 90x, que é igual a 45 vezes 100, então x vai ser, ó, 45 vezes 100, o 90 está multiplicando, passa dividindo, e aqui eu posso simplificar, ó, quanto que é 90 dividido por 45? 2. Então x vai ser, ó, 100 em cima, dividido por 2, certo? Então x vale quanto? Ó, 100 dividido por 2 dá R$50. Então o valor inicial era R$50. Tanto é verdade que eu consigo tirar a prova. Quanto que é 10%? 10% de 50, pessoal. 10% de alguma coisa é só voltar uma casa. 10% de 50 é R$5. Então, se eu pegar ó, 50 menos R$5, isso aqui é realmente dar os 45 que ele estava falando no início. Então, qual que era o valor inicial? O valor inicial era de R$50. Beleza? Próxima questão, questão de número 40, onde ele pergunta qual é o máximo divisor comum dos números 24 e 36. Pessoal, isso aqui eu explico o seguinte, ó, qual que é a diferença do MDC com o MMC? Veja só, MMC eu tenho aqui duas letras juntas. Isso significa o que aqui para a gente lembrar? Que neste caso aqui, em ambos os casos, eu tenho que fatorar, certo? Só que no macete que eu explico, o MDC e o MMC, para você lembrar, ó, como o MMC tem duas letras juntas, então aqui, ó, você vai botar aqui, ó, junto, e MDC você vai colocar separado. O que isso quer dizer? É para você lembrar que no MDC eu vou pegar o 24 e vou pegar o 36 e vou fatorar separado. Se fosse MMC, eu ia fatorar junto. É só isso. Fatorar é dividir por números primos. Então vamos lá, o 24 é par, então é por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3 e por 3 que dá 1. 36, mesma coisa, por 2 que dá 18, por 2 que dá 9, por 3 que dá 3 e por 3 que dá 1. E aí, no MDC, o que você vai fazer? Você vai pegar o que tem tanto de um lado como no outro, como se fosse um parzinho. Exemplo, 2 de cá e 2 de cá. Então, olha só, se tem nos dois ao mesmo tempo, então veja só, MDC de 24 e 36, tem 2 de um lado, 2 do outro, então vai o 2. Só que aí ele já foi usado, não pode usar de novo, ó. Tem um 2 de um lado e continua tendo 2 do outro lado? Tenho. Então ele entra aqui de novo, tá? Agora preste atenção aqui, ó. Aqui eu tenho 2 de um lado, só que eu não tenho mais o correspondente do outro lado, então não entra, beleza? Tinha que ser dos dois ao mesmo tempo. E eu tenho 3 de um lado e 3 do outro. Opa, aqui também ele entra. E esse outro aqui também não vai entrar. Então, no final das contas, qual que é o meu MDC? É a multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12, tá? Então, você vai pegar o seguinte, qual que é o maior divisor comum de 24 e 36? É o 12. Fica muito fácil porque, olha só, o 24, se eu dividir por 12, dá 2, e se eu pegar o 36 dividido por 12, dá 3. O que isso quer dizer? Que o maior número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo é o 12. Porque eu até consigo por 6, consigo por 2, por 3, só que não é o maior. O maior é o 12. Gabarito, portanto, aí, alternativa D de doido. Beleza? Vamos lá, questão de número 41, questão que fala assim, qual é o volume em centímetros cúbicos de uma esfera que possui o raio igual a 30 milímetros? Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui uma esfera, uma figura geométrica, então aqui você vai pensar como se fosse uma bola de futebol. Aí eu tenho aqui o centro, e do centro até a borda eu chamo isso aqui de raio, beleza? Veja só, o volume da esfera é a fórmula 4/3 de πr ao cubo. Bacana? Só que aqui, pelo menos isso, né? O examinador, ele te deu algo em centímetros e depois te deu algo em milímetro. Então aqui eu não posso trabalhar com unidades de medida diferentes.
Neste caso, eu vou transformar esse milímetro em centímetros. Então, veja o seguinte, você vai lembrar aí do famoso cagada, merda com mel. O que é isso, professor? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros, milímetros. O que tem a ver cagada, merda com mel? As iniciais, ó, cagada, merda com mel. Beleza? E aqui eu vou fazer a conversão, só para você lembrar, ó. Quando ele fala aqui, ó, 30 milímetros, quando aqui, ó, quando não tem nada aqui não é 1, aqui o expoente é 1, o que isso significa? Significa, se eu venho andar uma casa para a direita, eu vou multiplicar por 10, mas se eu voltar uma casa, eu vou dividir por 10. Então aqui nesse caso, ó, 30 dividido por 10, ele perdeu aqui uma casa, ficou 3. Se ele fosse voltar mais uma casa, ficaria assim, ó, 0,3. Então o que isso significa? Significa o seguinte, ó, se eu pegar aqui, ó, 3 centímetros é a mesma coisa de 30 milímetros. Belezinha? Então esse meu raio em centímetros, ele vale 3 centímetros. Então, agora ficou fácil. Volume da esfera vai ser 4/3 π. Esse raio não é 3? Então vai ficar o quê? Ó? 3 ao cubo. Então, o volume da esfera vai ser 4/3 de π. 3 ao cubo, pessoal, 3 ao cubo é o 3 multiplicado por ele mesmo, ó, 3 vezes. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E aí, eu posso pegar aqui, ó, quando não tem nada aqui, é 1. 27 dividido por 3 dá quanto? 9. Então, o volume dessa esfera vai ser, ó, 9 vezes 4, 36 π. Como eu estou falando lá de volume e a unidade de medida é centímetro, volume é o cubo, né? Então, o volume aí dessa esfera é quanto? 36 π centímetros cúbicos. Ele não botou ali, então, gabarito aqui, ó, alternativa C de careca. Vamos lá, próxima questão, questão de número 42. Uma livraria vende a seguinte quantidade de livros de literatura durante uma certa semana. Segunda, 22, cada dia da semana tem um quantitativo. Qual foi a média de livros vendidos durante essa semana? Pessoal, quando ele fala aqui, ó, de média, isso aqui é você somar, tá? Você vai somar os elementos, tá? Vou botar aqui elementos de x para ficar mais fácil, e dividir pelo quantitativo de x. Então, no final das contas, é isso aqui, ó. A média vai ser o somar, ó. Segunda, 22, mais terça, 23, mais quarta, 22, mais quinta, 27, mais sexta, 25, mais sábado, 13, e dividir pelo quantitativo, ó. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Então, vou dividir por 6. Belezinha? Então, aqui vai dar só trabalho para nós somar isso aí. Então, vou botar aqui um debaixo do outro que é mais fácil, ó. 22, 23, 22, 27, 25, 13. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 7, 14. 14 com 5, 19. 19 com 3, 22. Né? Então, aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Com 1, 13. Então, ficou assim, ó. A média ficou 132 dividido por 6. Quanto que é 132 dividido por 6? Vamos lá, ó. 6 vezes 2 dá 12. 3 menos 12 dá 1, baixo 2. 6 vezes 2 dá 12, resto 0. Então, a minha média de livros vendidos foi de 22 livros por dia, certo? Então, gabarito aí, alternativa D, de doido. Próxima questão, questão de número 43, questão que ele está falando sobre o quê, pessoal? Lá no seu editalzinho tem o quê, ó? Juros simples, belezinha? Falou de juros simples, ó. Juros simples. Falou de juros simples, você vai lembrar do carro da Honda, mas não é o Civic, é o Honda City. Por quê? Honda City, professor? Porque você vai lembrar isso aqui, ó. Juros é igual a City, tá? Então, aqui, ó, J de juros, C de capital, I, que é a minha taxa, e o T, que é o tempo. O que eu tenho que prestar atenção? Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade de medida. O que isso quer dizer? Se tiver em mês, tem que estar em mês, se tiver em ano, tem que estar em ano.
Bacana? Vou coletar aqui as informações. Ele fala assim, ó, uma aplicação financeira na modalidade de juros simples tem uma taxa de 1% ao mês. Então, olha só, vou botar aqui, ó, JCIT. Ó, a minha taxa é 1% ao mês. Um soldado aplicou o capital de quanto? Ó, R$ 5.000 durante 3 anos. Aqui que você tem que tomar cuidado. Olha aqui, ó. Aqui está em mês e aqui está em anos. Então, o que eu vou fazer? Ou eu transformo meses em anos ou anos em meses. É muito mais fácil eu transformar esses 3 anos em meses. Se um ano tem, ó, um ano não tem 12 meses, então 3 anos tem um triplo, 36 meses. Então aqui, ó, no lugar do tempo, eu vou botar aqui 36 meses para ficar em meses. E aí a questão quer saber qual que é os juros que ele vai receber. Então é só eu substituir na fórmula. Ó. Juros é igual a CIT. Juros é o que ele quer. Capital é quanto? Ó? 5.000, né, o capital. Essa taxa é quanto, pessoal? 1%. Só que esse porcentagem eu vou colocar no formato de fração. 1% é 1 sobre 100. E o tempo? 36 meses. Por que não é 3 anos? Porque a taxa está em meses. Eu transformei anos em meses. Beleza? Então aqui vai ficar agora bem tranquilo. Por que vai ficar tranquilo? E já vou cortar 2 zeros com 2 zeros. Então sobrou o que para mim? Ó, 50 multiplicado por 1 multiplicado por 36. Então os juros vai ficar, ó, 50 vezes 1 dá 50, 50 vezes 36. Né? Então vou botar aqui, ó, 50 vezes 36. 0 vezes 6, 0. 6 vezes 5, 30. 0 vezes 3, 0. 5 vezes 3, 15. Você vai somar. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Isso aqui vai dar juros aí de quanto? Ó, R$ 1.800. Então, este capital de 5.000, 1% ao mês durante 3 anos, vai render os juros de R$ 1.800. Gabarito, portanto, alternativa A. Aí, observe que ele falou os juros, ele não falou montante que ele ia retirar. Se fosse montante, aí o gabarito seria C, porque seria os 5 que ele aplicou com os 1.800. Só que ele falou o quê? Qual é o valor de juros? Beleza. Próxima questão, questão de número 44. Questão também, acho que acredito que também é uma das mais fáceis. É a mais fácil também, junto com aquela outra. Ele só quer o quê? Resolução da equação de primeiro grau. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 3x mais 11, que é igual a 5x menos 1. Pessoal, equação de primeiro grau, o que eu faço? Jogo quem tem a letra para um lado e quem tem o número para o outro. Então, aqui, ó, exemplo. Poderia muito bem, ó, jogar esse 5 para cá, esse 11 para cá. Ficaria assim, ó, 3x menos 5x, que é igual a menos 1. Tá, 11 positivo fica menos 11. Eu tenho 3, estou devendo 5, estou devendo 2 agora, certo? Menos 1 com menos 11 dá menos 12. Menos de um lado, menos do outro, eu multiplico por menos 1. Né? Por que eu multiplico por menos 1? Porque eu poderia trocar de lado aqui, que ia ficar assim, ó. 12, que é igual a 2x. Se 12 é igual a 2x, então 2x é igual a quanto? É igual a 12. Por isso que eu multiplico por menos 1. Então o x vai ser, o 2 está multiplicando, passa dividindo, certo? 12 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 6, acabou, questão ridícula. Gabarito, alternativa E de energúmeno, tá? Tô fazendo rápido porque Deus me livre, né? Isso aqui é fácil demais. Vamos lá, questão 45. Outra questão também ridícula, ele só quer o quê? Que eu multiplico com a expressão resultante. É só fazer isso aqui, ó. Só eu fazer o chuveirinho. Então, olha o que vai acontecer, ó. X mais 4 multiplicado por x menos 2. Pessoal, essa prova foi dada. Olha só, x vezes x, x ao quadrado, mantém a base, somos expoente. X vezes menos 2, ó, menos 2x. 4 vezes x, 4x. 4 com menos 2, menos 8. Aí eu vou juntar aqui os termos semelhantes, ó. Menos 2 com 4x, vai ficar 2x, né? 4 menos 2 dá 2, menos 8. Pessoal, que questão ridícula. Onde que eu tenho isso aí, ó? X ao quadrado mais 2x menos 8, ó. Alternativa B de Brasil, né? Então, não tem muito o que falar aqui, não. Vamos lá, questão de número 46. Em uma receita de bolo, para cada 5 xícaras de farinha, olha só que essa aqui também é simples, ó. A cada 5 xícaras de farinha, são necessários 3 xícaras de açúcar. Ó, açúcar, 3 de açúcar. Se for usado 15 xícaras de farinha, quantas xícaras de açúcar serão necessárias mantendo a mesma proporção? Pessoal, isso aqui é como se fosse uma regrinha de 3 simples, ó, comparando duas grandezas, ó. Se para fazer uma receita, se eu usar 5 xícaras de farinha, eu preciso de 3 de açúcar. Para manter a proporção, olha só, de 5 para 15, ele não multiplicou isso aqui? Ó, é como se fosse 3 receitas. Então, aqui eu ia multiplicar também.
Então aqui já seria quanto? Seria 9. Ah, professor, mas aí você viu ali que multiplicou, mas aqui é uma regra de 3, pessoal. Olha só. Se 5 eu faço 3, de 5 para 15 eu estou aumentando. Se eu estou aumentando a farinha, eu vou aumentar também o açúcar. Regra de 3 simples, direta. Direta eu multiplico cruzado. Ficaria como? Ó? 5x é igual a 15 multiplicado por 3. 15 vezes 3 dá 45. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Quanto que é 45 dividido por 5? 9. Gabarito, alternativa D. De doido. Vamos lá, 47. Dois corredores iniciam juntos um percurso oval. Aqui, oval. Sabendo que um deles completa a volta em 6 minutos. Então, olha só. O X, ó, ele faz a cada 6 minutos uma volta. E o outro ele é mais lento. Vou chamar de Y. Ele faz a cada 7 minutos. Depois de quantos minutos eles passaram juntos no ponto de partida? Pessoal, questão típica de MMC. Olha o que ele falou aqui, ó, juntos. Dá aquela ideia de que um está passando de 6 em 6, outro de 7 em 7. Se eles continuarem nesse ritmo, você não concorda comigo que em dado momento eles não vão passar juntos? Então, isso aqui é a questão típica de MMC. E MMC, eu mostrei para vocês lá atrás que quando eu tenho aqui essas duas letrinhas é porque elas estão juntas. Então, aqui é fatorar juntos, né? Juntos. Belezinha? Então, o que eu vou pegar? Vou pegar o 6 e o 7 e fatorar junto. Só que preste atenção no seguinte, o 7 ele é primo, não tem como, de certa forma, fatorar. Então, no final das contas, é só multiplicar entre eles. Então, aqui era só pegar, ó, 6 vezes 7, 42, acabou. Gabarito A. Mas, se você quisesse realmente fazer, ó, por 2, o 6 dá por 2, dá 3. O 7 não dá, repete. Vamos lá, por 3, aí daqui, né, o 3 por 1, repete o 7, depois o 7. E aí, o MDC é só multiplicar esses valores, ó, 2 vezes 3, 6, 7, ó, 2 vezes 3 vezes 7, isso aqui dá quanto? Ó? 6 vezes 7, 42. Belezinha? Gabarito alternativa A. Muito fácil. 48. Uma pessoa percorre 180 km. Vamos lá, ó. 180 km em quanto tempo, pessoal? Em 3 horas. Qual foi sua velocidade média nesse trajeto? Pessoal, a média, aqui, ó, veja que ele está por hora. Então, em 1 hora. Então, é como se fosse uma regra de 3 simples. Mas no final das contas, se ele faz 180 km em 3 horas, em 1 hora era só dividir por 3. Beleza? Mas se eu quisesse realmente aqui trabalhar, ó, de 3 para 1 está diminuindo. Se ele faz 180 em 3 horas, então em 1 hora ele vai fazer menos. Veja que isso aqui está igual. Quando está igual, é direto. Né? Regra de 3 simples direta, multiplicar cruzado, ficaria como? Ó, 3x é igual a 180 vezes 1, que é 180. Então, 3 está multiplicando, passa dividindo. 180 por 3 dá quanto? 60. Ou seja, a velocidade aí, né, média dele é 60 km por hora. Gabarito, alternativa D. Também muito fácil. Questão 49. Assinale o comprimento da aresta de um cubo. Pessoal, o que é um cubo? O cubo é como se fosse aqui um dado, certo? Observe que o cubo ele tem todos os lados iguais. É como se fosse assim, ó, A de aresta, ó, aresta, aresta. Veja que o volume de qualquer cubo, é aresta ao cubo. Então veja, ó, aresta ao cubo, ele já falou que o volume é o quê? Ó? 8 decímetros cúbicos. Então veja que esse expoente 3, ele vai passar para o outro lado como raiz cúbica de 8 decímetros cúbicos. Belezinha? O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 8. Fatorar é dividir por números primos. 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Você concorda comigo que o 8 pode ser escrito multiplicando 2 vezes 2 vezes 2, certo? Só que 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 ao cubo. Então vai ficar assim, ó, raiz cúbica. Então 8 reescrito, 2 ao cubo é 8 decímetros cúbicos. Lembra que eu falei para os senhores que esse expoente aqui, quando é igual a esse, ó, esse é igual a esse, eu estou, como se fosse dessa forma, cortando. Então, a aresta seria o quê? Ó? 2 decímetros. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, cada aresta desse cubo aí mede quanto? 2 decímetros. Gabarito, alternativa A. Vamos para a nossa última questão. A questão fala assim, 3 operários, então aqui, ó, 3 operários conseguem construir um muro em 12 dias. Então, tá aqui, ó, 12 dias. Se forem contratados 4 operários, quantos dias serão necessários para construir o mesmo muro? Assumindo que a produção seja inversamente proporcional ao número de operários. Ele nem precisava falar isso aqui, tá? Nem precisaria, porque, olha só,
Se eu usar 3 operários, eu gasto 12 dias para acabar com essa obra. Só que eu quero ir mais rápido. Então, eu fiz o quê? Eu contratei 4. Então, de 3 para 4, eu aumentei. Se eu tenho mais gente trabalhando na mesma obra, eu vou gastar menos tempo. Então, veja que é inversamente proporcional, não precisa nem falar. Uma grandeza está aumentando de 3 para 4 e essa outra aqui eu não sei o valor de X, só sei que vai ser gastar menos, porque tem mais gente trabalhando. Toda vez que eu tenho uma regra de 3 simples inversa, é só eu multiplicar para frente. Então, ficaria assim, ó, 4x é igual a 3 multiplicado por 12. Então, aqui, ó, 4x, 3 vezes 12 dá 36. Então, o x vai ser, ó, 36. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui, ó, 36 dividido por 4, pessoal. 36 dividido por 4 dá quanto? 9. 9 o quê, pessoal? 9 dias. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, não tem lógica gastar os mesmos 12 dias. Vai gastar 9 dias. Então, gabarito aí, alternativa E de energúmeno. E aí eu sempre termino, eu gosto muito dessa frase, que ele fala assim, ó, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Bacana? Então, para você que chegou até o final aí, segue lá no Instagram, maico.roriz, beleza? E aí, pessoal, essa foi a nossa última prova de fuzileiros navais. Reforçando, senhores, se vocês querem adquirir o melhor curso preparatório para fuzileiros navais, que desde 2019, pessoal, desde 2019, a gente tem uma parceria aqui com o Vilmar Santos. Vilmar é a grande autoridade para falar sobre CFN, é o Vilmar. Ele passou no CFN, fez parte do CFN, ele fez curso lá dentro, ele está ajudando vocês aqui na internet, falando majoritariamente, né, de concurso militar, mas o grande forte em cima do CFN, então eu tenho certeza absoluta que você está aqui no melhor canal voltado para a sua preparação. E aí, né, quem adquirir vai receber, ó, veja aqui que tem o Vilmar, tinha outra versão, né, a outra versão era justamente essa aqui, que é a mesma coisa, só mudou a capa, tá? Essa aqui é a versão que tinha aqui o Vitinho, né, que também, os Fuzileiros Navais, hoje faz parte aqui também da nossa equipe, beleza? Então, pessoal, o link está aqui abaixo, e olha só, você que está assistindo agora, até a meia-noite, tem um cupom de desconto aí, que de 347 sai por 297. Então, se você quer aí realmente garantir sua aprovação, essa é a hora. Bacaninha? Pessoal, então é isso. Vamos ter várias oportunidades aqui no canal, mas agora eu me despeço. Tchau para vocês. Valeu!